Horizontino não paga também, não? Novo Horizontino também paga em dia, treina, tudo organizado. E entrou em campo. Aí é que tá, gente. Não tem mais bobo no futebol. Não dá pra menosprezar ninguém. Ah, tem bobo, Mas eu não vou aceitar. O que você não vai aceitar? O quê? Fazer isso com o nosso capitão Edu da Pena. Não Edu vou do quê? Vamos ver que vai ser campeão paulista. Como é que é? Eu não sei. Eu falei Dracena. Não foi, não vou aceitar fazer isso com o nosso Tá bom, capitão. Ovelha Dolly. É o pessoal do YouTube tá falando que você é o O nosso cara tomou capitão. 4 e quer falar hoje. Edu da Pena. Pena. É, Edu, bem-vindo ao mundo da TV. Até caiu um negocinho aqui. Agora, eu entendi, ele falou futebol fronha. Fronha, Fronha. Mas eu posso dar uma sublinhada? Pode. A primeira sublinhada do programa é o seguinte. Você falou, Renata, você não erra nunca. Você às vezes se equivoca. Às vezes uma deslizada. Você acabou de falar que não tem bobo no futebol. Tem. Quem é É bobo? o Everton. Por quê? Esse é o famoso bobo do futebol. Porque ontem aqui, o Abel era melhor que o Guardiola, o Palmeiras era uma máquina, era favorito a ganhar tudo. Aí, de repente, que tomou 4... Para aí, acabou tudo. O Palmeiras agora acabou. ninguém É presta. fim de ciclo. Ninguém presta. Ninguém Fim de aguenta ciclo, mais o cara. Abel no Palmeiras. Pergunta pra qualquer torcedor do Palmeiras que não é Abelete se quer a permanência do Abel no Palmeiras. Abelete. A resposta é não. Tem gente, atenção. Tem torcedor que torce pro Palmeiras. O Everton tá te torcedor que chamando, torce, hein? eu não quero falar com ele. E tem torcedor que torce pro Abel. O Everton, ele vai dar ala que torce Não, pro você Abel, que é uma que determina minoria. o que tem que A maior acontecer no parte torce programa, pro não. Palmeiras. Você não Acordem. dirige o programa. Que determina a pauta do programa, irmão. Se você não entendeu o que eu falei, aí você está com um problema cognitivo. Seu problema é de interpretação. Ou seja, ou você não teve atenção, ou você não se ligou no que eu falei, ou você Eu não me liguei. entendeu o que eu falei. Então são coisas absolutamente distintas. Eu não retirei absolutamente nada disso tudo que você disse aí. Nada. Eu não disse que o Abel é incompetente, eu não disse que o Palmeiras é uma bagunça, eu não disse nada disso. Eu estou falei dizendo. de futebol fronha. Eu falei de um clube que tem um técnico hoje que manda no chefe dele. É isso Como que é eu que falei. é? Como é que isso é? eu acho Opa, como é que é esse negócio Jogador aí? entrar em campo, O quê? jogador entrar em campo Como é que é? e querer Ele tá sair mandando no jogando chefe com o dele. toquinho de lado. É jogador No caso, na pra jogar chefe. futebol. E aí, na É isso chefe? que eu tô dizendo. O que você tá falando aí, meu E filho? você tá falando que o Abel tá mandando na chefe dele. O que é isso? Você tem que ter mais discernimento. Não é coisa chefe. Ô, gente, mas vocês têm alguma dúvida? Vocês acham que a Leila Pereira não vai cobrar o Abel por causa desse 4x0? Não vai rolar uma resenha, Nada. uma DR. Nada. Como não? Vai, gente. Vai. Uma reuniãozinha a portas fechadas, eu falei- com o Anderson Barros. Eu falei ontem, e eu não acho que o ano do Palmeiras, o ano passado, tenha sido essa vergonha toda que Claro alguns que aqui não tentam foi. pintar. Não, Mas finalista de faltou o Libertadores. título e o torcedor não aceita isso lindo, pelo foi lindo, nível foi do lindo. Palmeiras. Mas perdeu 2 títulos para um Flamengo que é uma Foi máquina lindo. extraordinária. Foi lindo. Só que assim, o futebol que o Palmeiras vem jogando há um Mas tempo... perdeu o Paulistão pro Corinthians e foi eliminado da Copa do Brasil para o Corinthians. O torcedor não aceita. O torcedor, o torcedor do Palmeiras prefere perder pro Flamengo do que perder pro Corinthians. Claro, não. Só que aí... Mas o Abel falou que não. Mas que Não, não eu- prefere título. não é assim você que viveu essa história a vida inteira. O que, Bibi? Não é faca no olho, é sangue na orelha, é Não, papa mas no Você olho. prefere perder pro Flamengo. Você pode perder pro Flamengo, inclusive, né? Não sei. Não, mas a gente não quer. Vai ter outro A gente não campeonato. quer Não tem perder, daqui um não. dia, um título? Nós queremos Supercopa. sub-20 Tá, do mas você Flamengo. prefere perder pro Flamengo ou pro Palmeiras? Se puder escolher. Eu prefiro amassar os dois. Ah. Mas mais o Palmeiras, como foi o ano passado, né, Não, Oliveira? mas, Porque a Olê, gente comemorou demais. É um 4x0 que fica um alerta gigantesco pro Palmeiras, porque o final da temporada do Palmeiras, o Palmeiras não tava jogando nada. O Palmeiras fez uma final de Libertadores sem dar um chute no gol. Final ou finada? Finada, ô doutor, calma aí, doutor, calma aí. Finada Exato. a temporada. Não, mas foi um final de temporada vergonhoso pro Palmeiras. Palmeiras sem jogar nada, só na base do chutão, a E ligação ontem, direta Gomes 37 Flaco. minutos. Tinha Então- 37 minutos ontem pra dar um chute. Mas é um alerta, é um alerta. O Abel, que é um cara que foi faz um pênalti grande aquele trabalho. lance, não? Que pênalti? Você quer, tomou 4 e quer falar. Mas olha só, ontem eu falei aqui no programa que a dupla, não tô falando em trio, a dupla titular do Palmeiras ainda não jogou lado a lado. mas o Rê, Flaco não e deixa, Vitor mas Roque, calma aí. que era a dupla que todo mundo esperava que fizesse a diferença. Mas, nos gols. mas se é o Palmeiras, Palmeiras com investimento. Vai ter que jogar Palmeiras- contra o São Paulo agora. O Palmeiras vai ganhar. O Palmeiras que tem dinheiro e tal. É aí onde entra a crise do Palmeiras e Vai o tomar Abel ataque o começa São a Paulo. balançar. O Tá time em do crise, chama o Palmeiras... São Perder Paulo. pro São Paulo e vai entrar em crise. O Edu da Pena tá com uma desculpinha. Tá em crise, chama o São Paulo. O Edu que é? O Edu da Pena tá com uma desculpinha de não, mas era o time reserva. Time reserva, com Kelvin, que foi titular parte da temporada, Gomes, Murilo, Piquerez, Martins. Você elogiou ontem. O Scarpa elogiou, assim como o Everton, o Palmeiras, pra caramba. Não. E porque tomou 4, tá batendo agora. Mas vocês isso, funcionam assim. resultadista. Vocês são resultadistas. Eu analiso
analiso um todo. Eu analiso um todo. Eu analiso só. Como eu, assim, você faz. Eu enxergo o futebol assim jeito como o que eu doutor. Por falo. isso que a gente senta um do lado do outro, né, doutor? Vai pra casa, doutor, eu te amo. O meu ponto de vista é o seguinte, eu tô analisando o pacote. E chegou no fim do ciclo do Abel. Não há, na minha opinião, não há mais profissionalismo. Não há mais profissionalismo na diretoria do Palmeiras. Mas ele acabou de renovar contrato. A Leila não cobra o Abel. O Abel é amigo íntimo, pessoal do Anderson Barros. Você acha que o Anderson vai sentar com o Abel? Você tem que fazer isso e aquilo? Não tem, é uma confraria. Confraria. Claro que não tem que falar, você tem que fazer isso e aquilo. Não tem que conversar. Não, conversar é uma entendi. coisa, você tem que fazer é diferente. O treinador trabalha no campo, o diretor, o que quer que seja, o coordenador, ele tem que analisar o resultado, discutir com o treinador os resultados. Por que você entendeu que foi assim? Mas não você tem que fazer isso. O Palmeiras gastou mais de 700 milhões para fazer ligação direta. O Palmeiras, quando toma 2-0 no placar, o Gomes vira centroavante. O Anderson Barros, que é o homem forte do futebol, não tem que sentar com o Abel. Abel, 700 milhões para fazer ligação direta o tempo inteiro? Com o Abel, não pode? Sim, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não. Não, mas tem que ter. Não. O presidente do Flamengo sentiu um rebaixamento de leve num estadual, não mandou um time titular pra hoje? Pronto. Não, e o tem que Tem hora que tem que... Mas, gente, o Palmeiras tava bem, tava ganhando todas. Não, mas não tava jogando Não, tava 1-0, mas qual era o objetivo no início de ano? Analisar as peças, a base, entrosar, fazer uma dosagem física, tava funcionando, só que tomou uma taca. Mas o Abel chegou agora, Renata. Quem? O Abel chegou, o Abel tava de férias 48 dias. Mas justamente, Olha lá, né? ele- Mais justo. 15 dias de treinamento. O chefe tem o direito de tirar férias e chegar o que quiser, né, Renata? Você pode tirar as férias, você pode... E o chefe que tira férias todo ano nunca é 30 dias. Há 19 anos, Aí né? não, aí nós vamos brigar. Toma, Ronaldo. Aí nós vamos brigar. Você quer ir pra Disney. Agora, sabe o que eu tô percebendo? Parece que o Palmeiras perdeu um 7-1. Não, foi 4-0. Não, mas É quase igual. 4-0 é Parece que foi feio, um doutor. 7-1 do Brasil. É um jogo do Campeonato Paulista. Pode ter tido um acidente. O Paulista é um alerta. É um alerta. pra temporada. Daqui a pouco amanhã joga outra partida melhor. Doutor, o senhor não acha grave tomar 4-0 uma equipe como o Palmeiras do Novo Horizontino, que é um ótimo time, mas é Série B, tem menos Eu recursos, acho chato, etc, etc. acho desagradável, mas não acho grave, não. Amanhã Não já é grave? reverte. Não é grave, doutor. Reverte Esse o 4-0 não é resultado. grave? O que é grave? É uma mulher grave, que é grave. E essa conversa do doutor aí de 4-0 criar esse caos é conversa pra boi dormir, porque perder de 1-0 time grande já é cobrança. Na minha época, Doutor, o senhor é médico. Perdeu de 3-0. O Corinthians perdeu de 3-0 para o então, fez o quê? Mas dois times de Série A, Mas então. eu tô falando do Palmeiras. Eu tô falando do Palmeiras. Ele quer justificar o injustificável. Não, O senhor, de repente o Novo Horizontino bateu na Vamos trave mudar. 2 vezes para Muda o nome. subir. Se o médico falou que não é grave, não é A gente não vamos falar que não é vai grave. mudar o nome do O Edu. médico falou Se que o não é grave. médico deu O diagnóstico... médico falou, não é grave. Mudança, o nome do Edu era Dracena, da Pena e agora é da Pano. Porque tá passando pano e acredita, você é o Edu da Pano. Meu Deus! Da Pano. Pro Marco Aurélio também, A gente viveu ali dentro. A gente viu e a gente sabe como é que viveu na é. mesma Essa rua, derrota vai servir muito combustível na sequência do campeonato. adversários, Escuta o que eu tô te falando pra você. Gente, vai mexer sério, com muita coisa. Quando eu vi a entrevista do Piquerez, que é um dos líderes, um dos mais experientes, titular absoluto na Deu lateral medo, esquerda, né? cabisbaixo, Falou que falando teve que é uma medo. vergonha. Gente, abalado. Ele Abalado, falou- porque ele falou ninguém assim, não jogamos esperavam com medo. perder e muito menos uma goleada. Ele falou, jogamos com medo. Isso não dá pra aceitar, uma entrevista infeliz. Não foi só medo, os caras foram com má vontade. Ontem os caras desrespeitaram a camisa do Palmeiras. Se vocês não quiseram Acharam que ia jogar, vencer qualquer era melhor hora. não ir, era mais bonito falar, Bel, pô, não tô afim. Porque os Mas isso caras é foram culpa com do má treinador? vontade. Isso é culpa do treinador, da diretoria. Os caras, posso falar, já estão com os picuá na lua. Ninguém aguenta mais. Ninguém picuá na lua, ninguém aguenta mais. Gente, o ciclo do Abel se encerrou na temporada retrasada no Palmeiras. Só que ficam aí. A minha opinião é a opinião da por torcida aí. do Palmeiras. Não é, Pergunta não. no chat do YouTube se eu tô errado ou não. Ninguém aguenta mais. depois dessa derrota vai Ninguém falar aguenta. mesmo. E o Abel Depois fica de dessa derrota vai mimimizinho falar. porque picharam a Quero ver parede do quando for CT. campeão. Ele vai levar isso pro E coração aí, pra quando for variar. campeão, você perguntar isso aí, fazer Quem isso vai aí. ser campeão? Palmeiras. Gente, a temporada é longa, muita coisa vai acontecer. Everton Guimarães. Eu só acho que esse 4-0 é completamente fora do roteiro, Sim. completamente fora do aceitável. Perder vai acontecer início de temporada com todo mundo, ok? Dá pra administrar, mas um 4-0 é retumbante, é robusto, Everton. Igual o Everton. Eu adoro essa palavra, Renata, Qual? retumbante. Essa palavra é muito boa, Mas porque o médico falou ela que de não. fato, ela resume o tamanho da pancada. Resume o tamanho da pancada. É por isso que eu disse aqui agora há pouco que é inadmissível, porque na prática o que acontece?
Você vê um time competindo menos do que o adversário? Você vê um time com um nível de concentração mais baixo do que o do adversário? Porque, tecnicamente, o Palmeiras é melhor, independentemente de onde aconteça o jogo. O que eu acho inadmissível é, de repente, o Abel não conseguir fazer com que esse time tenha um nível de concentração acima do que foi ontem e jogar um futebol tão fronha como foi jogado ontem. Isso tem o papel dele ali, porque se é o contrário, se ele vai lá e aplica uma goleada, a gente estaria aqui hoje enaltecendo os jogadores que estiveram em campo, mas, acima de tudo, o trabalho do Abel. Então, uma marcação puro arame liso, um ataque inofensivo, correu menos que o adversário, num nível de concentração abaixo do razoável, e nós vamos achar isso tudo normal. E outra coisa, eu tô vendo o Capelani, é claro que o Capelani está louco pro Abel deixar o Palmeiras, velho. Tem um monte de gente louco pro Abel deixar o Palmeiras, velho. Porque o Abel no Palmeiras, obviamente, ano passado não ganhou, mas o Abel no Palmeiras é sempre uma ameaça pros rivais. O Capelani torce pro rival. Então ele vai sempre querer que o Abel deixe o Palmeiras. Não é caso para isso. Eu aponto também muito para os jogadores. Claro que tem o comando dele, mas a postura dos jogadores ontem em campo foi um negócio abaixo da crítica. E aí, vou repetir o que você disse agora, parafraseando Renata Fã, foi um fracasso retumbante ontem, esses 4-0 aí. Para o Palmeiras, isso não pode acontecer, ou contra o Palmeiras, isso não pode acontecer. Everton, foi tão retumbante que já chegou o estrago em Portugal. Em Portugal, país de Abel Ferreira. Porque o jornal A Bola fez uma referência, um comentário sobre essa goleada sofrida. Abel Ferreira e a pesada derrota. Que seja, como ele mesmo disse na coletiva, um abre-olhos para todos. Abre o quê? Abre-olhos. Abre-olhos? É a hora de acordar, Rona. Mas... Gente, não é normal. Não é. Edu Dracena, não é normal. Não dá pra normalizar um 4-0. O resultado é pesado, sim. Edu da Pano, por favor. Não, vem cá. É claro que essa derrota, o problema é o placar. 4-0, você perder 2-0, 2-1, ok, é aceitável. Agora, da maneira como o Palmeiras jogou, é isso que a gente não aceita. Os jogadores ontem não tiveram ideia, não tiveram atitude, não tiveram nada ontem. Por mais que a gente... Como seria a sua entrevista depois de um jogo assim? Vai, Edu, vai. Você ia picar mula pro vestiário, isso sim. Fala igual o Brasão, eu queria falar tanta coisa, mas eu não posso falar, entendeu? Na preleção. Mas agora, dentro do campo ali no vestiário, tem que ter cobrança. O quê? Dentro do time do Palmeiras, tem que ter cobrança e muito. Porque a gente não pode aceitar um placar como esse de 4-0, não pode. Posso sublinhar? Que pode? Não, só